Fala galera, tudo bem? Feliz ano novo aí a todos. Esse é o primeiro vídeo aí de 2022 que a gente está fazendo. E como a gente tinha prometido, apesar do atraso aqui, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre esse bichão que está aqui na minha mesa, que é a Sigma 150-600 e as experiências que eu tive com ela, né? A gente não vai fazer um review aqui da lente, mas principalmente a gente vai falar das experiências que eu tive com ela aí na última expedição que eu fiz, indo lá para o Pantanal, tá? Então vão ter algumas fotos de vida selvagem aqui nesse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre os desafios, né, que a gente teve para usar esse bichão lá com a gente, né, na câmera e tudo mais, tá? E também o porquê que eu levei essa lente aqui e usei ela aí aproximadamente 80% do tempo. Primeiro aqui, pessoal, vou falar um pouco os disclaimers aqui desse vídeo, tá? Eu não sou patrocinado pela Sigma e antes que alguém possa pensar isso, tá bom? Eu realmente gosto muito dessa lente aqui, foi uma aquisição que eu fiz aí alguns anos atrás, se eu não me engano em 2017 ou 2018, quando eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos, eu comprei ela pelo Amazon e pedi para entregar lá no hotel, né? Na verdade, eu acho até que eu peguei naquele locker, né? Eu tava num hotel lá em Las Vegas e peguei naquele locker do Amazon, né? Que você pede para colocar naquele armáriozinho, bota a senha. E foi sensacional, pessoal, porque na época o dólar não estava tão caro quanto tá hoje, né? E eu paguei aproximadamente 900 e poucos dólares aqui nessa lente. E realmente, pessoal, foi um achado, né? Porque eu já estava querendo comprar uma lente tele na época e eu fiquei em dúvida entre pegar essa aqui, a da Canon, que é a 100-400, tá? E uma da Tamron, que também é 150-600, igualzinha essa aqui, tá bom? E eu resolvi pegar a Sigma depois que eu vi alguns vídeos, né? Procurei um pouco aí alguns conteúdos de outras pessoas, até mesmo de fora, que já tinham a lente e faziam fotografia aí de vida selvagem, tá? Eu peguei essa lente aqui principalmente para fazer fotografia de vida selvagem, apesar de eu ser um fotógrafo mais orientado aí para as paisagens, tá? Só que realmente assim foi muito bom, pessoal, porque eu também uso essa lente aqui para fazer fotografia de paisagem, tá? E aliás, eu acho que se você faz fotografia de paisagem e não tem uma lente tele, você deveria ter, tá? Não talvez uma tão tele quanto essa aqui, mas pelo menos uma que chegue em 200, 300 é muito, muito útil, pessoal. Você consegue pegar umas paisagens aí bem intimistas, algumas coisas assim que são surpreendentes, são bem diferentes, né? Daquelas paisagens comuns que a gente costuma ver, né, nas redes por aí, tá? Então, dito esses disclaimers aqui, pessoal, né, vou fazer aqui a minha experiência bem sincera dessa lente. Eu já vou falando para vocês aí que eu gostei bastante, tá? Então, assim, mais uma vez, né, tô falando que eu não sou patrocinado aqui pela Sigma antes que vocês pensem aí, porque eu vou falar bastante bem dessa lente aqui, mas também vou falar de alguns desafios, né, que eu tive. E assim, não vou nem botar a culpa na lente propriamente dita, mas talvez até um pouco pela minha falta de experiência aí em fazer fotografia de vida selvagem ainda, tá bom? Para falar um pouco aqui sobre as especificações dessa lente, tá? Eu não sou muito nerd de fotografia, pessoal, mas assim, vou falar algumas poucas coisas aqui que chamam bastante atenção nela. Claro que se vocês quiserem ver algumas especificações aí mais detalhadas, eu recomendo que vocês procurem no Google mesmo, porque vocês vão ver lá todos os detalhes possíveis, né? E, inclusive tem alguns canais excelentes aqui no YouTube que falam um pouco sobre especificações de equipamento. Mas assim, o que me chama mais atenção da especificação dessa lente aqui, pessoal, são duas coisas, tá? Primeiro é o tamanho e segundo é o peso, tá bom? Por que eu tô falando dessas duas coisas, tá? São as duas coisas que provavelmente aí mais são desafiadoras aqui nessa lente para alguém que quer fazer fotografia, não só de paisagem, mas se você está em alguma expedição que você tem que levar as coisas numa mala, numa mochila, tá? E assim, esses dois fatores, eles são fatores aí que são cruciais para o sucesso, né, das coisas que você vai fazer, tá? Então, em primeiro lugar, pessoal, dá para ver aqui na minha frente, olha assim, o tamaninho dela, né? Ela mede aí aproximadamente uns 30 centímetros aqui com a capa, tá? Essa capa aqui dela, você pode retirar e colocar ela até aqui de uma forma um pouco mais recolhida, tá? Mas esse parasol dela aqui, juntando com o tamanho da lente, fica mais ou menos aí uns 30 centímetros, tá, pessoal? Então, assim, não é das menores, tá? Eu já vou logo falando porque, assim, eu conheço várias outras lentes, a 100-400, ela é bem menor do que essa aqui, tá bom? E essa aqui não é das menores lentes, tá?
Outra coisa, pessoal, é o peso, tá? E essa lente aqui, ela pesa aproximadamente uns 2 kg, 2,5 kg, tá? Então também não é das mais leves, pelo contrário, né? É uma lente bem pesadinha aí, especialmente se você está levando câmeras, né, e outros equipamentos juntos, tá? Então, são as duas coisas que eu quero falar aqui para vocês que me chamam muita atenção nessa lente. Por quê, tá? Ultimamente, eu tenho optado por fazer expedições, trilhas mais leve, tá? Eu já falei isso para vocês aqui em outros vídeos. E por quê, tá, pessoal? Porque eu não quero mais ficar fazendo tantas fotos que são parecidas com outras fotos que a gente vê por aí nas redes. E, logicamente, se você quer fazer isso, você tem que andar mais, você tem que procurar lugares aí que não foram tão explorados, tá? E, logicamente, se você tiver que andar mais, tiver que acampar, tiver que fazer essas coisas, peso, né, e tamanho é uma coisa aí que é dominante, tá? Então você tem que prestar bastante atenção com o peso da tua mochila, tá? E com o tamanho das coisas que você leva também. E, obviamente, essa lente aqui não é uma lente que eu levo para qualquer lugar. Então, por exemplo, vou ali fazer uma foto de paisagem, carrega a Sigma comigo. Não é o tipo de coisa que eu faço, tá? Então essa lente aqui é uma lente especial, que eu geralmente deixo ela guardada ou no carro, ou às vezes, né, quando eu estou em algum hotel, quando estou em alguma casa, um Airbnb, eu deixo ela lá estocadinha e dentro, né, do dia lá que eu vou fazer a minha expedição para fazer uma fotografia mais intimista de paisagem ou de fotografia de animal mesmo, né, de vida selvagem, eu utilizo a Sigma, né, e carrego ela comigo aí, né, deixando as outras de lado, tá? Então, legal, pessoal, né? Falei um pouco dessas especificações aqui dela justamente para vocês ficarem alertas se vocês tiverem vontade de fazer aí igual a mim. Então não é uma lente que dá para você ficar levando com várias outras coisas na sua mochila ou então para muito longe. Realmente esse pezinho aqui faz um pouco de diferença. E aí, pessoal, vamos passar aqui para a próxima parte, né? Que é o porquê que eu resolvi usar essa lente aqui, o porquê que eu resolvi levar ela na minha viagem. Como você já deve estar vendo aqui no canal, né? Se vocês ainda não viram, por favor, deem uma olhada aí, né, nos nossos vídeos da Expedição Pantanal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, até para facilitar um pouco aí o acesso de vocês. A Expedição Pantanal, pessoal, foi uma expedição aí que eu resolvi focar um pouco nessa questão aí da vida selvagem, né? E principalmente lá no destino final nosso, que foi o Pantanal, tá? Mas no caminho eu ia passar por vários outros lugares aí, que eram lugares de fotografia de paisagem, tá? Então, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Serra do Roncador, tá? Mas em nenhum momento eu levei essa lente aqui comigo, né, para esses lugares lá, para fazer aquelas trilhas grandes e tudo mais, para fazer essas fotos de paisagem. Essa lente aqui eu deixei ela reservada justamente para usar ela lá no Pantanal quando eu chegasse lá, e eu deixei ela a maior parte do tempo lá, até no carro, né? Deixei ela lá na caçamba da picape, para aí quando eu precisasse dela eu pegasse, né? E aí eu utilizaria ela para fazer as imagens lá de vida selvagem que eu queria lá no finalzinho no Pantanal. E aí eu posso dizer para vocês, pessoal, que realmente assim, 80% das minhas fotos na viagem foram feitas com essa lente aqui, apesar de eu ter usado ela só no Pantanal, tá bom? E é aquilo, né, pessoal? Eu tô liberando os vídeos aqui do Pantanal para vocês e realmente, assim, não dá para você não fotografar lá. Se você é um cara que é muito fã de fotografia, né, lá você consegue fazer fotos, assim, incríveis o tempo inteiro de animais, de vida selvagem, né? Pássaros, quem é passarinheiro aí, gosta de fazer foto de pássaro, cara, o Pantanal, assim, é incrível para fazer esse tipo de foto lá, né? Se você até tem um trabalho com isso aí, cara, é um lugar perfeito, eu não digo nem só aqui no Brasil, acho que no mundo, para você fazer isso, tá bom? E 80% das minhas fotos, pessoal, eu usei essa lente aqui, tá? Então, realmente, eu disparei muito com essa lente, tá? E usei essa lente aqui com a minha câmera, que tá me filmando aqui, que é a Canon EOS R, tá bom? Que foi a minha câmera que eu escolhi aí há uns anos atrás para ser a minha câmera upgrade, né? Eu ia comprar uma Mark IV, mas resolvi pegar a R, até porque ela já era um pouco mais moderna em termos de sensor, né? Que você tem aquele sensor mirrorless ali, tá? Mas eu não vou falar da câmera aqui hoje não, tá? Vou falar agora um pouco sobre os desafios, tá? Dessa lente aqui que eu tive, tá, pessoal? Então essa é a parte aqui que eu acho que é a parte mais importante do vídeo, né? Que é falar um pouco das minhas experiências aqui realmente com essa lente, tá? E lá, pessoal, no Pantanal, né, eu achei muito legal, assim, porque eu não sou um fotógrafo de vida selvagem, como eu já falei aqui pra vocês,
Mas eu tive que me virar, pessoal, para utilizar essa lente aqui na melhor das formas dela. E por que eu tô falando isso, tá? Porque em primeiro lugar, lembra que eu falei do peso dela aqui no começo do vídeo, né? Essa lente aqui, ela por ser muito pesada, pessoal, é muito difícil de você manejar ela de uma forma assim que você fica o dia inteiro, né, utilizando ela ali de uma forma rápida, né? Então tem várias lentes aí que são um pouco mais leves do que essa aqui, que você consegue ter uma versatilidade maior, né? Você consegue mirar mais rápido. E essa lente aqui, ela por ser pesada, realmente você fica às vezes até com o braço um pouco cansado, né? Dependendo de como você utilize ela aí ao longo do seu dia, tá bom? Então essa foi a primeira coisa aí, né? Eu acho que realmente, assim, esse peso dela me desafiou um pouco, tá? Mas ao longo dos dias, então eu fiquei acho que 4 dias lá no Pantanal, né, direto, fazendo fotografias aí todos os dias, eu consegui me acostumar bem. Eu acho que até já no final do primeiro dia eu já conseguia me acostumar um pouco com o peso dela e comecei a criar também algumas formas assim de burlar um pouco essa dificuldade, tá? Então você começa, né, a encostar mais o cotovelo no corpo, né, para você conseguir fazer aquele acompanhamento com a lente sem cansar muito o seu braço, né? Você não estica muito porque realmente, né, se você esticar muito o seu braço, você tem esse peso aqui muito forte aqui na ponta, né? E você faz essa alavanca. E aí depois realmente você não só fica com o braço cansado, mas você também treme muito a sua foto, tá? Então a partir do final do primeiro dia eu já comecei a criar umas formas aí, né, de fotografar bem com essa lente aqui, apesar do peso e do tamanho dela, tá bom? A segunda coisa que eu também observei, assim, que foi um pouco de desafio para mim, foi a questão do foco, tá, pessoal? E aí, assim, né, já vou falando aqui, não estou falando que o foco da Sigma 150-600 é ruim, pelo contrário, né, o foco dela é excelente, só que para mim, que ainda não tinha uma experiência muito grande com fotografia de vida selvagem, tá, e quem é fotógrafo de vida selvagem aí sabe que quando você não crava o foco, realmente a foto ela não fica boa, né? Ela não fica perfeita. Não é que nem paisagem, às vezes quando você não crava exatamente o foco ali numa parte, você consegue ver foco em outras, tá? Na vida selvagem, realmente, assim, se você não tá com aquele foco cravado, às vezes, né, no olhar do animal, a foto ela não fica tão aproveitável assim, tá bom? Então, assim, no começo eu tive muita dificuldade com o foco dela, tá bom? Principalmente quando eu colocava o foco automático, tá? E aí pode ter sido uma falha minha, porque eu, na maioria das vezes, eu queria fotografar aqui no range máximo dela, né? Então eu, como estava longe, né, dos meus assuntos, às vezes, né, um macaquinho, a onça lá quando eu fotografei, ou um pássaro, né? Eu usava ela no máximo do range dela, que é 600mm, tá? Eu precisava fazer aquele foco automático ali de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque vocês podem perceber que quando vocês colocam um range muito grande, né, você desloca muito rápido aqui a sua visualização na câmera, tá? Então, para você focar é muito difícil, tá? Você tem que ficar bem paradinho, né? Você tem que evitar o tremor. E eu tive um pouco de dificuldade para fazer esse foco no começo, especialmente no automático, tá? O foco automático da minha R ali, como ele estava configurado, realmente assim, ele às vezes focava em alguns detalhes, e principalmente quando eu estava fotografando pássaros ou outro animal que estava misturado um pouco ali na vegetação, o foco ele ainda deslizava um pouco para um galho, para uma folha, ou até mesmo para outras coisas que estavam ali naquele cenário, tá bom? Então, assim, eu consegui evoluir rápido também nisso, né? Eu acho que a partir do primeiro, segundo dia aí, eu comecei a perceber que algumas fotos elas não estavam ficando tão focadas assim, e aí eu realmente coloquei ela no foco completamente manual, tá? E assim, esse que eu acho que foi o meu maior aprendizado com essa lente aqui, pessoal, né? O anel do foco manual dela, né, é logo abaixo aqui o anel do zoom. Então eu consegui, depois de um tempo, né, pegar uma precisão muito grande com a mão fazendo um foco manual. E uma outra ferramenta que eu utilizei na minha R aí, que eu achei imprescindível para fazer as fotos aqui com essa Sigma, foi o indicador de foco, tá? Eu já até coloquei um vídeo aqui no meu canal ensinando a utilizar esse indicador de foco na câmera. Claro que não são todas as câmeras que tem, veja lá no manual, procura no Google aí se a sua câmera tem esse indicador de foco lá, mas geralmente a câmera ela deixa brilhante, né? Quando você faz o foco ali, e aí ela indica exatamente onde está o ponto de foco ali no seu
display, tá bom? Eu utilizei essa funcionalidade com foco manual e aí sim, galera, aí eu consegui, né, o nirvana das fotos aqui com essa lente, tá? Claro que era desafiador, né? Porque nem sempre, às vezes, o animal tá parado, né? O seu assunto ele não fica tão parado quanto você gostaria, né? Quando você está fotografando, principalmente pássaro, né? Que eles fazem movimentos bruscos, voam e fazem coisas rápidas ali. Mas quando eu estava conseguindo fotografar o assunto um pouquinho mais parado, eu consegui um sucesso muito grande aí fazendo essa combinação do foco totalmente manual com o meu indicador de foco ali, né, na câmera, né, por software, tá? Então isso foi um aprendizado também incrível que eu tive. E a última coisa aqui, pessoal, que foi a questão de você acertar a exposição com essa lente, tá bom? Isso não foi um desafio tão grande, só que ainda assim foi um desafio porque essa lente aqui, pessoal, ela é f5 f6.3, tá bom? Então não é o primor de você conseguir pegar uma claridade muito boa aí no ambiente, principalmente quando você está em 600mm, que aí você vai para f6.3 no mínimo, tá bom? Então assim, alguns momentos lá eu tinha que fotografar, né, num horário que o sol estava nascendo, ou então o sol estava se pondo, ou então até o próprio assunto mesmo, ele estava no meio, né, de uma vegetação, alguma coisa ali na sombra mais escura. Então assim, para você conseguir fazer a imagem, né, eu tive que manipular muito bem a exposição da câmera para conseguir fazer isso de uma forma aí eficiente, principalmente considerando, pessoal, que quando você está em 600mm, você precisa colocar a sua velocidade bem alta, tá bom, pessoal? Porque se você não coloca a velocidade alta, a foto fica tremida, ela fica borrada, tá bom? Se você tiver, claro, né, segurando a câmera na mão junto com essa lente pesadinha aqui, tá? Então, assim, o aprendizado que eu tive foi o seguinte, né? Colocar a velocidade dela alta, tá bom? E abusar do ISO da câmera, pessoal. Assim, literalmente, aí já é um pouco diferente de fotografia de paisagem aqui, quando eu estava utilizando essa Sigma lá, tá bom? Para fazer fotografia de vida selvagem. Na fotografia de paisagem, você coloca o ISO mais baixo possível e você pode manipular a velocidade, às vezes até para você fazer uma exposição um pouco mais longa, tá? Nesse caso aqui, eu fiz o contrário, tá bom? Eu coloquei a minha velocidade bem alta, tá? E manipulei o meu ISO para ele ficar o mais alto possível, mas que também não ficasse um ISO horrível, né, muito granulado, para eu conseguir fazer as fotos de vida selvagem com essa apuração aí que eu gostaria de ter, né, não ficar com a foto tremida e ficar com ela com uma exposição aí adequada, tá bom? Claro que quando eu cheguei em casa, né, você sempre dá aquela corrigida, aumenta um pouco a iluminação ali na foto também para você conseguir manipular um pouco melhor esses fatores. Então, dito isso, pessoal, né, um grande resumão aqui, né, dos desafios que eu tive com essa lente, né, foi, em primeiro lugar, conseguir acertar o foco dela, tá bom? Eu consegui depois de um tempo, tá? Segundo lugar, né, manipular o peso dela, porque realmente se você não for um cara que é muito experiente ali, você vai sentir esse peso aqui e não vai conseguir fazer fotografias assim tão rápido quanto você gostaria. Então realmente isso aqui é um canhão, né, não é uma arminha ali, tá? Você está manipulando um canhão aqui para acertar ali uma determinada foto, tá bom? E manipular também a exposição dela de uma forma adequada, né? Fazendo o contrário do que eu estava acostumado a fazer aí na fotografia de paisagem, tá? Que é aumentar a velocidade e também aumentar o ISO, né? Para eu conseguir fazer fotos aí de uma forma mais eficiente, tá? Dito isso, galera, era isso que eu tinha para falar aqui dessa Sigma, né? Lente maravilhosa, gostei muito. Inclusive eu falei no nosso último vídeo aqui da Expedição Pantanal que foi uma mudança de paradigma para mim, né? Eu saí um pouco dessa coisa da fotografia de paisagem e fazer um pouco mais fotografia de vida selvagem, mudar um pouco a mentalidade, mudar um pouco os desafios. Isso deixa você muito mais fresco, assim, você aprende coisas novas. Então estou muito feliz aqui de ter usado essa lente, tá bom? E é isso, galera. Se você é fotógrafo aí de vida selvagem, por favor, deixa os comentários aí, eu vou ficar feliz de saber até algumas dicas aí, baseado no que eu falei aqui nesse vídeo, né? Lembrando que eu não sou tão expert assim, tá? Em fotografia de animais e tudo mais, tá? E se você é fotógrafo de paisagem, também tem vontade de pegar um bichão desse aqui, não só para fazer fotografia de vida selvagem, mas também fazer fotografia de paisagens aí utilizando uma tele, também comenta aí embaixo, tá bom? Que a gente vai ficar feliz aí de conversar um pouquinho com vocês e ver as percepções, tá bom? Galera, vejo vocês aí no próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau, tchau. Até mais.